Vamos trazer mais uma notícia aqui, que também teve grande repercussão nesse final de semana, ainda mais à véspera do julgamento histórico que começa amanhã. O governador de São Paulo, que é um dos postulantes aí a ser candidato em 2026, assumindo aí, pegando todo o espólio do ex-presidente, ele deu uma entrevista ao Diário do Grande ABC, e ele disse que na primeira hora, no primeiro ato, ele vai conceder indulto ao ex-presidente. Só que não é tão simples assim, né? Porque, embora a Constituição confira ao presidente a prerrogativa de conceder indultos, essa decisão vai estar sujeita a pelo menos 3 aspectos e controles que tornariam a efetividade praticamente impossível, ou seja, pode acontecer que nem o caso do Daniel Silveira. Lembram que o Bolsonaro deu indulto e o Supremo Tribunal Federal derrubou. Porque são consideradas as seguintes questões: o controle de constitucionalidade pelo STF, que pode anular o indulto, se considerar que ele viola princípios como impessoalidade, moralidade ou a proteção ao Estado democrático de direito. Já há vasta jurisprudência nesse sentido. Precedentes judiciais, como o caso do Daniel Silveira, que mostra que indultos motivados por afinidade política são suscetíveis de anulação, sem sombra de dúvidas. Contexto político e jurídico, incluindo a gravidade dos crimes pelos quais Bolsonaro é acusado, que são 5 crimes, e a relação de proximidade entre ele e Tarcísio poderia ser interpretada o Estado democrático de direito, podem ser considerados insuscetíveis de indulto, então, o que tornaria a medida juridicamente frágil. Então, mesmo que ele assinasse esse decreto, a oposição poderia recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que provavelmente derrubaria um indulto com base nesses precedentes que a gente mencionou aqui, que estão muito bem explicados na reportagem do jornalista Henrique Rodrigues, da revista Fórum. Então, assim, a Tarcísio vai ter a prerrogativa? Tem, só que o Supremo Tribunal Federal pode revisar a constitucionalidade e pode derrubar, então, esse indulto. Não vai ter indulto, porque não vai ter Tarcísio presidente, né? O Tarcísio foi sequestrado, né, como candidato a presidente da República. Ele não é mais dono do destino político dele, já falei isso aqui em outras ocasiões. A não ser que algo aconteça, o Bolsonaro fale, não, quero que se dane, vou lançar um filho meu, que é uma possibilidade cada vez menor, porque ele vai ficar preso, e aí ele vai ter tempo para pensar na vida e falar, olha, pelo menos com o Tarcísio talvez tenha alguma chance, e vai apostar nesse indulto. Mas o Eduardo Bolsonaro não está na pilha disso. Pode ter um racha na família, né? Nem o Carluxo. Podem lançar uma alternativa ao Tarcísio, e se isso vier a acontecer, o Tarcísio não vai nem para o segundo turno. Se saiu... Dri e Sinara, se o Eduardo Bolsonaro sair candidato e o Tarcísio também, vai o Eduardo Bolsonaro para o segundo turno. O Tarcísio só tem voto por causa do Bolsonaro, ele não existiria. Enfim, aí ele nem sai candidato. Então, é essa situação. Mas imagine se, porventura, ele ganhasse a eleição e fizesse isso. Ele, no primeiro dia de governo, compraria uma guerra contra o Supremo. Olha o nível de instabilidade política que o país seria jogado. Aí ele poderia tentar dar o golpe que não foi dado pelo Bolsonaro, aumentando o número de ministros do Supremo ou impulsionando pedidos de impeachment a ministros do Supremo. Que situação maluca! O Brasil viveria uma instabilidade que afetaria os negócios, né? E que eu acho como esses neoliberais são malucos, ideologicamente irresponsáveis, né? Eles, mesmo com tudo isso, ainda bancam uma candidatura de um irresponsável como esse, que sai fazendo campanha dizendo que não vai
que vai peitar o Supremo.